Virgem, vamos para a sua leitura então para o mês de março. Vamos ver o que a espiritualidade tem para vocês. Começando então aqui com o tarô de Waite. E aproveite, se inscreva, compartilhe este vídeo e acione o sininho para receber todas as mensagens, porque senão você não recebe, tá? O YouTube acaba não mostrando as mensagens, as novas mensagens quando eu posto. Então vamos lá, começando aqui para o signo de Virgem, o que temos? Três de paus para o signo de Virgem. O prenúncio de um crescimento para você. E é interessante a simbologia da carta porque veio na minha mente de algo que você tinha se afastado. Signo de Virgem. Você se afastou de algo que você gostava muito de fazer. Por questões externas, pessoas que vêm de fora, enfim. E é como se você começasse a ver que começam a brotar, e olha só que interessante aqui de novo, folhinhas dessas varas começam a brotar, começa a vir aqui uma energia de crescimento. Você se afastou porque justamente, olha só, saiu o 5 de espadas. Você se afastou porque queriam que você perdesse algo. E pode ser em qualquer situação, vamos ver aqui. E era algo que te trazia muita estabilidade na tua vida, algo que você já fez bastante aqui. É algo que já era consolidado na tua vida, pode ser uma profissão que você deixou para trás. E algo pode ser mais, como digo assim, mais formal. Me dá esse aspecto aqui, não só da estabilidade, como algo que é mais, exige mais um centramento aqui, um aterramento, algo que você deixou para trás, porque houve muita luta aqui. A gente vai ver aqui em que estado, mas algo aqui, uma luta com um grupo de pessoas fez você esquecer de algo que era muito importante para você. E eu sinto aqui que é realmente algo que trazia uma profissão, alguma atividade, alguma situação que trazia muita estabilidade para você. E você chegou a pensar, talvez, que você nem gostasse de fazer aquilo, porque a briga foi tanta que fez você ter um desgosto, achar que você não era boa mesmo. Talvez algumas pessoas possam ter dito, olha, você não é bom nisso. Talvez você tenha acreditado em pessoas que são o verdadeiro 5 de espadas, ou seja, pessoas que não têm nada para oferecer, às vezes, sabe, uma coisa que eu já percebi, algumas pessoas muitas vezes têm uma pompa externa, uma pinta, uma forma assim de manifestação perante as pessoas, como alguém muito sábio, muito honesto, ou muito centrado, muito melhor muitas vezes do que os outros. E de alguma forma aquela pessoa manifesta todo o sentimento negativo que ela tem dentro dela de inferioridade e joga por cima de alguém que de alguma forma mostra que tem algo a oferecer mais do que ela. E isso mexe com o ego das pessoas. O que eu sinto aqui? E veio aqui uma imagem de uma situação que eu passei, e vem aqui situações muitas vezes que eu vivi e que eu posso dizer para vocês que é exatamente isso. Algumas vezes nós fazemos coisas que nem sempre elas estão alinhadas conosco, né? E o mundo vai nos mostrando. Algumas vezes nós deixamos coisas para trás que eram importantes. E olha que interessante, desculpa o parênteses que eu vou fazer aqui agora, porque eu estava assistindo um astrólogo falando exatamente sobre isso hoje. A necessidade de nós aprendermos a reconhecer, fazer um reconhecimento. Às vezes eu deixei alguma coisa para trás, muita fumaça aqui saindo da vela, só um pouquinho.
Às vezes eu deixei alguma coisa pra trás que era muito importante pra mim. Simplesmente porque o outro queria me invalidar, digamos assim. E aí você pode acabar acreditando porque às vezes são pessoas que demonstram ter algum tipo de sabedoria. E você pode acabar acreditando nas pessoas erradas e deixando para trás coisas que você gostaria. Às vezes você pode ter se esforçado muito, o que é uma grande crueldade. Mas ali hoje na questão do eclipse lunar que nós tivemos hoje, algumas fichas iriam cair. E uma das fichas que eu vi ali falava justamente resgatar alguma coisa que eu deixei para trás que era importante para mim, ou então entender que aquilo ali que eu estou fazendo de alguma forma não vai dar em nada, que não é o meu caminho, talvez eu esteja num aspecto de teimosia. E como é que a gente vai sentir que realmente a gente está nesse caminho? É a nossa intuição. Porque nem sempre, num caso desses, por exemplo, você deixou algo que trazia estabilidade para você, que era importante para você, e que você vai ver crescer novamente, tá aqui. Mas foi em função de lutas com outras pessoas. Pessoas invejosas, pessoas que viam o seu potencial, inclusive de ser independente de outras pessoas. Então, fizeram você ter um sentimento de perda, um sentimento de perdedor, de perdedora aqui. E a história que eu ia contar é a seguinte: eu estava num local trabalhando, e nesse local uma pessoa que era bem mais velha do que eu chegou na porta e disse: você é jovem, por que você está aqui? Você deveria procurar um lugar melhor para você. Porque ela se sentia de fato frustrada em estar lá, embora fosse uma boa remuneração, ela sentia que ela tinha potencial para mais e ela não conseguiu conquistar, ou ela também não se sentiu com força para ir atrás disso. Então ela manifestou que ela se sentia impotente e que ela estava ali trabalhando em algo que ela não gostava o suficiente. Mas isso vinha o quê? De dentro dela. E aí eu ainda disse, olha, a orientação que você dá para as pessoas através do seu trabalho, ela é importante. Quantas coisas acabam sendo feitas corretamente porque você dá essa sua orientação para várias situações ali, né, de questões de clientes. Não vou entrar no aspecto do que se trata. E essa pessoa talvez tenha visto em mim ali aquela projeção que nós nos encontramos com as pessoas e nós temos projeções, nós temos espelhamentos. Ela espelhou alguma coisa assim que para ela acabava sendo aquilo que ela gostaria de ser, ou sabe, de alguma forma ali pegou nela alguma coisa. E já em relação a mim, o aspecto feminino ali daquela situação ali do feminino, que ele é, como vamos dizer a palavra, sabotador, né? E aí, porque nós vamos encontrando várias pessoas, e hoje mesmo eu tive na hora da meditação ali, um aspecto assim sobre uma ancestral, nós vamos encontrando com pessoas que vão nos mostrando que de alguma forma existe dentro de nós alguma coisa para curar em relação àquela pessoa. Então nós não olhamos para isso e vem para nós como um destino. E ali se mostrou claramente para mim um feminino sabotador. Então falou mal de mim pelas costas, inventou situações que de fato não existiam, porque eu fui inclusive verificar ao meu respeito se existia alguma coisa naquele sentido. Não existia nada daquilo, né? Então na verdade ali ela projetou a incapacidade, a insatisfação dela, inclusive pelo local que ela estava trabalhando, tudo em mim. E ela parece que saiu fora da linha mesmo, e ninguém percebeu isso porque ela tinha justamente esse arquétipo de pessoa mais velha, sábia, e ali ninguém percebeu que ela estava num desequilíbrio muito grande dentro dela. E na verdade projetando em mim esse desequilíbrio. E é claro que as pessoas, eu sempre digo, né, as pessoas iam acreditar em quem? Na forasteira, na pessoa que era mais nova ali no pedaço, ou na pessoa que se mostrava tão centrada, tão sábia, né? Então ali houve um desequilíbrio muito grande daquela pessoa ali.
Então, o que eu quero dizer para vocês? E ali eu quase acreditei nela, de que eu realmente não era boa naquilo que eu estava fazendo. E isso é doloroso, você pensar que você perdeu tempo da sua vida pensando no que o outro te disse, ou acreditando no que o outro te disse. O que você tem que pensar sobre isso aqui? Ponto 1, autorresponsabilidade. Quem deixou isso adentrar no seu subconsciente foi você. E isso é difícil de nós estarmos admitindo quando as pessoas fazem mal pra gente. E eu tô passando essa informação pra você por quê? Porque quando nós assumimos a nossa responsabilidade de não deixar o outro dizer pra nós o que nós devemos ser, o que nós podemos ser, o que nós podemos fazer, essa responsabilidade ela é sua. Porque sempre vai vir alguém, em algum momento, seja porque você mostra muita competência no que você faz, tentando diminuir você, tentando diminuir as tuas conquistas. É com todo mundo assim? Não. Cada um tem as suas experiências, mas às vezes a gente vê acontecendo muito com muitas pessoas em vários setores da vida essa situação, inclusive dentro da família. Então, aqui a responsabilidade, quando você assume essa responsabilidade, diz: eu não vou deixar essa pessoa dizer qual é a profissão que eu tenho que ter. Uma pessoa que se mostra tão desequilibrada e mostrou, você, por exemplo, essa situação, eu não tive como ir dizer: olha, a fulana falou isso, aquilo pra mim. Pra criar ali, naquela situação não tinha como dizer, mas realmente aquela pessoa ali, ela estava num desequilíbrio muito grande. E ali eu tinha pouca força diante do tempo que a pessoa estava lá para demonstrar isso. Talvez tenha acontecido isso com você, um certo sentimento de injustiça. Eu tive agora uma dor aqui nas minhas costas, assim. Era como se você estivesse com muita tensão num determinado lugar em função de muita briga, muita discussão. Você chamava atenção, provavelmente, no lugar onde você estava. Deixa eu tirar mais uma carta aqui que faltou. Então você, exatamente, ó, essa luta fez você dar as costas aqui de uma situação, de um lugar. E isso, de alguma forma, pode ter reverberado ali em várias situações da sua vida. Onde você se viu em algum momento ali, se repetindo essa situação, por exemplo, em grupos, família, locais de trabalho, se vendo ali diante de um grupo de pessoas, talvez tenha tocado tanto você, e isso eu sinto que pode vir sim da sua família, que veio a palavra família. É aquele grupo que na verdade é tão sabotador, que é a sua família, se mostrando em outros grupos, em outras situações para você, ao ponto de você precisar dar as costas, se afastar, aqui com os 6 de espadas, em decorrência disso. Então aqui, talvez você possa ter dito, é como se você estivesse indo embora encolhido, porque talvez aquilo que você dizia, ou até você pode ter tentado explicar isso, e pode ter tido um sentimento aqui de perda, porque você pode ter dito a verdade sobre essa situação e você não foi ouvido, você não foi ouvida. Por quê? Porque você era forasteiro, só que você deixou algo que te trazia estabilidade para sua vida. Muito importante para você. E aqui é o retorno disso agora, tá? A gente tá aqui muito no aspecto de passado ainda, mas estamos falando já desde o início. Uma carta veio falar daí depois do que aconteceu. O crescimento novo, brotando coisas novas aqui de algo que você deixou para trás, signo de Virgem, de que era importante para você. Então aqui a gente vai tirar uma nova fileira aqui, que eu sinto aqui que é uma energia de mais presente. Aqui é você abandonando não a situação, mas esses sentimentos sabotadores implantados em você por pessoas que se mostram com esse arquétipo aqui de tanta seriedade. Na verdade, são pessoas que estão num aspecto de muita infantilidade, porque quem é que tá aqui? Existe algum sábio aqui, na verdade? Se você for parar para olhar, não. Se você for parar para olhar, são todos
aqui representando um arquétipo mais juvenil, mais jovem, entrando num aspecto de luta, certo? E aqui não importa a idade, aqui é a imaturidade das pessoas que fizeram isso com você. Eu nunca tive visto essa carta por esse aspecto, mas é a falta de... A quem fez isso com você na verdade, é a própria luta, é o próprio conflito interno. E aí você... Uma pessoa que tem uma luz muito grande, ela reflete a escuridão alheia, sabe? E também acaba que todo mundo que tem uma luz muito grande também tem uma sombra grande. E aí tem que vir muita gente para mostrar que você tem uma grande sombra mesmo, né? Eu sinto aqui isso, signos de Virgem, vamos ver. Então aqui é você domando esse sentimento, e aqui fala muito de dando as costas para esses sentimentos, para essas taças, para talvez conselhos que tenham dado para você a respeito de algo que você fazia, você abandonando essas taças aqui, tá? E domando essa fera primordialmente interior, esse sabotador interno que se manifestou na forma de pessoas aqui, das suas relações, você domando isso e compreendendo, poxa, não é só pelo dinheiro, eu sou bom, eu sou boa naquilo ali que me disseram que eu não sou. Talvez às vezes eu já esteja realmente cansada aqui de fazer isso, mas eu sou muito boa nisso. Aí daqui a pouco você vai lá e olha, como no caso dessa pessoa, olha o seu mapa astral e você vê que você não nasceu só para isso, mas que você de fato tem ali todas as qualidades dentro do seu mapa astral, ou seja, você nasceu para pode ser que você não faça isso para sempre, mas você nasceu também para isso. Você pode até precisar estar renovando ali para trazer um frescor, como um casamento. Às vezes a gente precisa trazer um frescor para dar uma renovada na relação, mas aqui você está domando esse sabotador interno, e não só o interno, quanto o externo. Não importa quem diga para você, você errou. Quem não erra? Aí você vai olhar, às vezes, assim, coisas como eu olhei nesse lugar que eu estava, de pessoas que estiveram lá anteriormente, erros em textos. Você vê que as pessoas erram. Quer dizer que você não pode errar. Na verdade, todo mundo pode, você que não pode, porque existe ali uma birra, uma implicação com você. E aí você, aqui estão te puxando a orelha. Você vai deixar, e eu sinto que é uma puxão de orelha, você vai deixar o outro lá que tem todo aquele arquétipo de perdedor, que precisa entrar nesse estado. Na verdade, precisou um monte de gente vir brigar com você aqui, de tanto que você chamava atenção, porque ninguém briga, signo de Virgem, com pessoas que não são importantes. Quem não é importante, a gente ignora. E tem gente que finge, às vezes, nos ignorar, para tentar dizer que nós não somos importantes, quando, na verdade, se você tem uma intuição em signo de Virgem, você sabe que você é muito importante para aquela pessoa, porque ela agiu daquela forma com você, ou seja, você é importante. E, na verdade, tentaram muito te dizer que você não era importante, mas você sabe, no fundo, que você mexeu profundamente com aquelas pessoas. Você só cometeu um erro, signo de Virgem, deixar com que os outros ditassem quem você é, o que você pode fazer. Pode vir o outro com um sorrisinho, com risinho, com bobagem, dizendo que você não é bom o suficiente, mas você sabe que você é. E você sabe que se a pessoa se preocupa tanto em falar isso pra você, é porque você mexe profundamente com a sombra alheia. E isso incomoda. Eu senti aqui que você mexe de fato profundamente, ao ponto de criar uma confusão no lugar e as pessoas ficarem todas ouriçadas com a tua presença. Você só não pode deixar se sentir humilhado por isso e acreditar.
Olha só o que eu lembrei agora. Veio uma imagem de um filme que eu não conheço, mas ele é exatamente a imagem acho que é Maria do Carmo, na Rainha das Catas, não tem uma imagem assim, onde ela, acho que tem um baile, onde ela jogam algo por cima dela, uma meleca, não lembro exatamente, mas jogam por cima dela alguma coisa para humilhá-la publicamente. Me digam uma coisa, quem é que vai armar todo um circo com direito a criar algo que vai cair por cima dela, toda aquela parafernália para ter todo este trabalho de armar toda uma cena para jogar em cima ali na novela Rainha das Catas da Maria do Carmo, jogar algo que por cima dela para fazê-la se sentir humilhada. Se vocês forem parar para quanto tempo levaram ali verificando quem ia fazer parte, as suas funções e toda aquela armação que aconteceu ali, se ela não fosse importante, de verdade, se ela não fosse de fato a sombra dessas pessoas, que elas não conseguem vencer porque não tem força interior. Aqui eu vejo força interior. Eu vejo que houve um momento de fraqueza, de tristeza, porque você está num grupo. Todo mundo te trata mal, como um lixo. Como se você fosse alguém que não tivesse merecimento. E aí, na verdade, é o reforço daquilo que você pode ter passado na sua família. Talvez por você ser muito inteligente, ser muito bonito, muito bonita. Você se mostrar com qualidades que as pessoas da sua família não têm. E aí, você foi sabotado desde pequeno. Com situações. E aí, isso acaba, esse trauma, esse mal-estar, se manifesta com outras pessoas nas suas relações, como uma sombra que você precisa curar. E você está naquela situação, você acaba se sentindo, se encolhendo e pensando, meu Deus, como eu vejo aqui, indo embora, encolhida. Nossa, eu sou uma droga mesmo, né? Talvez eu não sirva para nada mesmo. São muitas pessoas falando ao mesmo tempo a mesma coisa de mim. Eu senti uma emoção aqui. Talvez eu não seja bom mesmo, talvez eu esteja na profissão errada, eu vou tentar fazer alguma outra coisa. Na verdade, não, signo de Virgem. E eu vejo você recuperando, dando as costas para essas taças, essas falsas taças. Por que se dá as costas? Porque são falsas taças de consolo, dizer, olha, você é uma pessoa que tem muito potencial, você só precisa se achar. Talvez você não esteja no lugar certo, com as pessoas, com a profissão certa, quando na verdade aqui é o reflexo da perda são essas próprias pessoas. Elas são a própria perda. Você entende isso? Então aí você recuperando a sua força aqui e entendendo que nessas taças tem veneno. Nessas taças tinha veneno. Signo de Virgem. Que se chama inveja, entende? Aqui 4 de ouros, vamos lá. Então aqui, você voltando a brilhar em algo aqui. Você pode estar, inclusive, expondo o seu trabalho na internet. Não deu certo naquele lugar. Talvez tenha sido realmente um grande teste para mim, para ver se realmente eu tinha poder suficiente, poder pessoal suficiente para olhar para essa sombra que se manifestou nessas pessoas e dizer não e continuar. E o fato de você continuar, signo de Virgem, mostra para você o quanto você é bom. E talvez esse desgosto que você pegou por algo que era importante para você, ele não seja seu. Às vezes pode ter tido até manipulação, fizeram tanta coisa que podem realmente ter se utilizado de alguma coisa, porque tem 5... Não tem aqui uma carta de magia necessariamente aqui, vamos ver, por enquanto não. Mas tem aqui uma sabotagem. Tem aqui realmente alguém que te enfiou a espada pelas costas, tentando fazer você ter perdas, né? Tentando segurar tuas colheitas, mas aqui é você se empoderando, domando esse leão e voltando a brilhar, mostrando o seu trabalho para as pessoas aqui. Criando projetos, criando situações novas aqui, é o que eu tô vendo. E você talvez já fazia isso no passado, e você pode ter interrompido isso por situações de situações externas a você. Então aqui
É como se você tivesse orado pedindo uma direção e estão te dando uma direção. Estou te dando uma nova chance. Estou te dando uma verdadeira copa. Essa copa não é essa que você está deixando para trás, que são os falsos conselhos, os falsos entendimentos. Eu vi assim, falsos profetas dizendo: eu conheço, eu sei, eu sou melhor do que você, eu sei, você não serve para isso. Então, essas são as falsas copas, os falsos profetas, os falsos conselhos, a falsa ajuda que fingem te dar. E aqui é a copa entregue de novo por Deus. Siga independentemente do que te falaram e do que venham a dizer. E se você errou no passado, até mesmo pela dor que te causaram, por todas as perdas que te causaram, saiba que todo mundo erra. Nossa, eu vi uma coisa que eu não sei se eu deveria dizer isso. Até Deus pode se arrepender daquilo que resolve fazer. E se eu que sou criador, a gente tem passagens na Bíblia, Deus se arrepende. E aí tem gente que vai dar várias formas, talvez seja mais simples do que nós podemos perceber. Que Deus resolve voltar atrás, não que porque ele entende que foi um erro, mas resolve voltar atrás em alguma decisão que cometeu, que teve, por algum entendimento renovado, né, de entender que alguém merece uma nova chance e conceder e atender uma oração e dar esse direcionamento. Essa é a verdadeira copa. É a copa dizendo: continue, estou aqui te dando uma cura emocional, uma cura desses sentimentos que te causaram, para que você continue com aquilo que é seu por direito e que nenhuma boca deveria ter te dito o contrário. E como disse, aí essas pessoas vão colher aquilo que plantaram. Porque aquilo que eu faço para o outro de alguma forma retorna, a lei da causa e efeito retorna para mim. Esses dias eu estava olhando, assistindo vídeos aqui e falam, por exemplo, o Caibalho. O Caibalho não está no nível realmente de uma Bíblia. É um texto dos iniciados, né? E não tem necessariamente ali até mesmo, como se diz ali, é uma autoria, né? Mas existem ali aspectos que nós inclusive encontramos em outros textos que vêm de Bachar, se não me engano, né? Com questões ali parecidas, que vem de algo ali que talvez tenha trazido essa informação de verdade. Nós não precisamos desconsiderar porque não é um texto bíblico. E mesmo assim, o texto bíblico, muitas vezes, ele é escrito e foi reformulado por pessoas terrenas. Então, a gente percebe que tem uma grande sabedoria ali naquele texto, certo? Então, nós podemos, dentro de todas as opções que aparecem para nós podemos escolher dentre as várias opções. Para mim é muito condizente com a realidade, a lei da causa e efeito, porque eu já vi acontecer, e não é no tempo que nós gostaríamos, muitas vezes por causa do nosso apego, que segura, que faz ali com que não aconteça, o nosso apego ao resultado, inclusive, de uma justiça. É justamente quando eu me equilibro e eu solto, não é? Tem isso na lei da atração, que isso acontece para mim. Então, na verdade, você pode ter soltado. E se você não fez isso, eu recomendo que você faça, inclusive, porque nós abrimos um portal aqui agora. Foi aberto um portal da Lua, aqui do eclipse da Lua, para curar profundamente suas emoções. E aqui foi esse astrólogo que eu estava assistindo hoje, ele estava falando justamente sobre o eclipse, a Lua em Virgem, e o quanto é importante nós estarmos priorizando aquilo que realmente é importante para nós. E talvez você possa, inclusive, decorrente dessa situação aqui, que fizeram para você, ter se descoberto em coisas novas, o que não significa você abandonar aquilo que você investiu tanto tempo, inclusive estudando, que às vezes pode ter um aspecto mais formal e você colocar uma leveza maior em outras coisas que você também esteja fazendo, que você tenha se descoberto, às vezes em vendas, por exemplo, né? Então, mas aqui tem um aspecto de algo talvez mais formal, sinto, pode ser algo mais formal, contador, advogado, até médico, o que for aqui, profissões que nós entendemos como mais formais na sociedade, tá? Aqui feche-se. Aqui é para você encerrar essa... Aqui eu vou tirar mais uma. Mas eu sinto que é uma energia de encerramento
é um equilíbrio que saiu dois, saiu a temperança, desculpa. Saiu a temperança. Aqui é um equilíbrio, e aqui justamente fala das duas espadas. Você olhar para dentro, ver por que tudo isso aconteceu, aproveitar essa energia do eclipse para dissolver isso, essa experiência, inclusive recordando da origem, porque às vezes esses sabotadores de família lutam contra você sem que você perceba. É muito interessante, apenas dizendo, olha, isso não é pra você, não, sabe, isso é bobagem que você tá falando, de uma forma sutil, às vezes vão tirando o seu poder, lutando contra você de uma forma que você talvez não percebia, às vezes tem que vir pessoas externas para grupos de trabalho, enfim, de faculdade, lutando contra você para mostrar para você que existe uma luta que você não está percebendo na sua vida. Me fala muito que vem de família, tá? Que a origem é na sua família. E se você parar para perceber isso e analisar que na verdade você era uma verdade chocante para você, e aqui eu tô falando para quem vai reverberar e quem vai sentir que é verdade, começar a analisar. E essa verdade, tem que tomar cuidado com as verdades, porque quando ela vem de família, quando essa verdade vem de situações, elas podem ser chocantes demais e nos colocar, às vezes, num aspecto de sofrimento extremo, até mesmo de se fechar para o mundo. Aqui tá falando muito de olhar para as suas questões internas, nesse aspecto aqui, tá? De você olhar ali para o seu masculino, para sua ancestralidade, para suas questões internas, se fechando um pouco, entendendo ali, se equilibrando internamente, para compreender suas emoções, o que está acontecendo, se fechando um pouquinho, aqui nesse sentido. Mas aqui também, eu sinto que você tem que olhar para essas questões internas e de uma forma mais racional, porque aqui existem duas espadas, aqui existe a necessidade de olhar para isso com equilíbrio, trazendo esse aspecto de equilíbrio. Bom, isso realmente existe. Bom, isso realmente, talvez eu realmente já saiba que, por exemplo, meu pai, minha mãe, minha tia, seja quem for aqui, pessoas de uma forma muito traiçoeira e dando tapinhas nas minhas costas, diziam para mim coisas e tenham trabalhado contra mim no oculto, e talvez o que eu não percebia hoje eu percebo, nossa, isso dói, mas como adulta eu consigo perceber que eu muitas vezes, para ser aceito naquela família, naquele grupo, eu tenha domado os meus instintos e as coisas que eu gosto de fazer, e tenha esquecido muitas vezes do que eu sou, de quem eu sou de verdade, até mesmo da minha força interior, porque eu dei muita atenção ao que me falaram. E naquela época, você era criança, vão sutilmente embutindo ali crenças limitantes em você, que na verdade muitas vezes não é necessariamente uma maldade, às vezes mas às vezes é aquilo que a pessoa aquilo que ela recebeu, ela vai passando para você. E aí você vai criando esse padrão interno em você também. Mas aqui me fala de uma maldade, aqui me fala de um círculo de espadas, aqui me fala de coisas que são feitas, que podem ser feitas naturalmente, mas também aí tolimentos, traições, falatórios pelas suas costas, e você pode ter se adequado muito para não falar aquilo que faziam com você, não retrucar, se mostrar perfeito, perfeita, e ir adequando a sua vida a uma perfeição que é aquilo que aquelas pessoas entendem que é perfeito, para que você seja pertencente naquele lugar, naquela família. Só que isso criou uma mentira interna muito grande em você e fez com que você tivesse muitas situações com grupos para que você aprendesse a perceber que aquelas pessoas não eram perfeitas, que você precisava aceitar que elas são o que são, e que você não tinha que ter mudado por ninguém, você não tinha que ter mudado os seus gostos, você não tinha que ter
Por exemplo, tive um relacionamento, um casamento dito perfeito, aceitando coisas que eu não deveria aceitar, porque perante a família aquilo ali era importante, me mostrar ali daquela forma, e o quanto eu era perfeita, o quanto eu era bom cozinheiro, o quanto... E aí você vai cada vez mais colocando mais e mais tarefas nas suas costas para mostrar o quanto você é perfeita, e você pode ter cansado até mesmo disso, que é o que eu tô sentindo aqui. Eu senti antes um peso, esse peso agora sumiu, tá? Mas é porque você deixou essas copas para trás. As coisas mudaram, você recebe uma nova chance, você olha para dentro. Como eu disse, excelente momento para você fazer isso agora, tá? E trabalhe na sua alquimia interior. Compreendendo, aceitando que tudo que foi como foi, perdoando se você puder perdoar, porque é o que eu digo. Tem várias teses sobre perdão, tem para escolher, você pode escolher a que você quiser, você não precisa escolher aquilo que eu estou te dizendo agora. A questão é, se o meu sentimento que eu tenho sobre essas pessoas chegou a me causar isso, chegou a me causar que perdas, falta de identidade, se até o sentimento de auto-perdão por você ter se permitido cansar tanto e ter agradado tanto pessoas que, na verdade, você nunca iria agradar o suficiente. Se perdoando e perdoando também aquilo que te fizeram, aquilo que causaram em você. Você vai se desligando. É como uma das coisas que eu aprendi aqui é que um dos pontos que permitia com que magias dessas pessoas me atacassem de uma forma mais forte era o fio energético que eu tinha com essas pessoas, era o sentimento que me ligava fortemente a elas. E quando eu, de uma forma até mesmo egoísta, perdoo essa pessoa, dentro de mim, me desconecto, essa pessoa é um carregar dentro de mim, no meu coração, algo que está apodrecendo. Imagine um coração dolorido, 3 de espadas, 3 espadas cravadas. Aquele sentimento que aquela pessoa me causou, que eu permito que esteja dentro de mim, e cada vez se fortalece mais. É como se essa espada fosse difícil de tirar, essa espada que me cravaram. Por quê? Porque dói em mim. E isso me machuca, e o coração começa a ficar o quê? Às vezes, muitas vezes, doente mesmo. Dolorido. Então, quanto mais eu solto esse sentimento, mais fácil fica de tirar essas espadas. Quantas pessoas eu atendi em Reiki, pela minha mediunidade, eu via às vezes como estava o coração daquela pessoa. E o quanto aquela pessoa estava angustiada, e ela falava, eu estou angustiada, e às vezes falava até depois. E eu via que o que mais estava ali causando várias coisas, baixa vibração naquela pessoa, era o coração machucado, dolorido, muito dolorido. Então eu via muitas vezes a equipe espiritual trabalhando naquela pessoa, na água ali junto comigo, se utilizando eu como instrumento com as minhas mãos, e eu vendo aqui aqueles elementais, aquela água limpando o próprio coração, às vezes até tirando para fora aquele coração, e aquela cachoeira vindo, aquela água limpando, coisa mais linda aquele trabalho, sabe? Às vezes médicos atuando ali também, limpando o coração daquela pessoa, e quando terminava, aquela pessoa sentia um alívio muito grande no coração dela. Isso não é um reiki tradicional, né? Na verdade, vinha através da minha mediunidade, fazendo aquele trabalho. E aquele sentimento onde a pessoa se sentia, nossa, como eu tô mais leve agora. Porque ela estava muito machucada, às vezes eu via correntes no coração da pessoa, instrumentos, implantes, né, que colocam também na gente. Então, quando você tira, é nesse sentido, assim, pra mim, por que eu falo muito do perdão? Não interessa se eu pedi o perdão, não interessa. O que interessa é me libertar. Porque você não merece ficar com o que essas pessoas te causaram. Então é um momento aqui para você trabalhar no seguinte sentido, e no canal anterior eu tinha uma meditação ali gravada sobre isso, e algumas coisas eu vou recolocar aqui nesse canal novo, que é a descriação
da criação humana em mim. Porque dizem, o outro não pode criar, o outro cria em sentimentos, em situações que cria na nossa vida. Então você trabalha ali pronunciando, falando isso, né? Eu descrio em mim aquilo que o outro me criou, que o outro me causou, nos meus sentimentos, no meu coração. E você pode imaginar que você está puxando de fato algo que está tirando, que você está rompendo aquela conexão com aquela pessoa. Muitas vezes tem questões kármicas, tem contrato encarnatório com aquelas pessoas, são pessoas, muitas vezes, nenhum encontro é por acaso, né? Às vezes tem ali uma questão kármica para resolver com aquela pessoa, mas um dos pontos que dá ali força para um trabalho mágico, para um praguejamento, muitas vezes é aquele sentimento que aquela pessoa te causou. Então, quanto mais desconectada daquela pessoa, melhor. Então, a leitura já foi muito longe aqui. Eu vou tirar o baralho cigano, só pra gente confirmar aqui algumas questões, mas aqui é isso, tá? É você retomando o seu poder, domando essa sombra interior que muitas vezes são as piores sombras, são aquelas que nós não queremos ver, que nós negamos, que estão na nossa cara ali, ou então algumas coisas ocultas, intenções ocultas alheias, que nós muitas vezes não deixamos ali, nós não queremos ver, e aquela pessoa tão importante para você, e às vezes você pode estar tão carente, que ou ter sido uma criança que queria atenção, que você via, às vezes a intenção, você não queria nem dar bola, na verdade você queria mesmo, era aquele carinho, aquele colo ali, né? Se sentir segura, procurando segurança, que você muitas vezes não tinha nas pessoas, sabe? Então aqui, vamos lá, o que mais? Então aqui a gente está falando de uma libertação, de uma grande carta das estrelas, de uma grande libertação. E aqui a gente está falando dos ratos, você domando esses ratos aqui. É você se fechando, inclusive esse livro fechado também me fala de você se fechando para esses ratos. Você se fecha para isso, você não permite mais, você dá as costas para essas copas. E aqui você se tornando a raposa, porque na verdade você estava aqui como alguém frágil, deixando pessoas aqui dizerem para você o que você pode fazer, dizendo que você não é bom o suficiente, você aqui é como a raposa agora. Você compreendendo as intenções alheias, você vendo o que está por trás das frases que parecem ser muito dóceis, muito queridas, com falsos conselhos, você mais esperta aqui com a raposa, tá? E aqui aqui é uma cura, aqui Deus, aqui eu já tinha falado sobre isso, Deus te entregando uma cura em relação a todas essas brigas, essas situações complicadas que aconteceram na sua vida, Deus te entregando e dizendo, você é bom sim, o suficiente, eu estou te dando uma renovação nesse sentido, inclusive nessa função que você deixou para trás. Então aqui você não vai mais dar as costas agora, encolhido para aquilo que é seu, agora você vai se firmar e vai trancar os seus pés. Eu quero fazer isso aqui? Isso aqui é bom pra mim, isso aqui é importante pra mim, isso aqui é a profissão que eu investi, isso aqui é a faculdade, porque nem sempre, às vezes, a gente se forma em alguma coisa que realmente não fica na nossa vida. Mas aqui nesse momento, sim. Eu vou firmar os meus pés, daqui ninguém me tira. É o meu emprego, é o meu trabalho? Bom, se meu chefe me demitir, ok. Mas eu não vou mais deixar ninguém fazer isso aqui comigo. Dizer que eu não sou bom, não interessa. A minha mãe, o meu pai, não interessa. Eu vou firmar os meus pés aqui, daqui ninguém me tira. Eu só vou sair daqui quando eu quiser ou quando assim Deus quiser. Se Deus aqui tá me dando uma nova chance, quem são essas pessoas terrenas, não importa quem seja, pai, mãe, não interessa, chefe, quem são essas pessoas para tirar aquilo que é meu? Inclusive, uma das coisas que eu falei numa leitura, que eu tô lembrando aqui agora, eu fiz uma outra leitura no outro canal, que era justamente, por exemplo, essa pessoa ali mexeu, na verdade, interferiu, inclusive magisticamente, com situações ali que estavam determinadas por uma força maior, uma força astral. Está ali no mapa astral, inclusive, que a prestação de serviço é naquela área, daquela forma. E aí vem alguém externo achar que está acima de Deus para determinar aquilo que você vai fazer e tal. De alguma forma, em algum momento, você não se preocupe, porque vai vir ali a roda da fortuna para essa pessoa. Tá? Quando a gente mexe em algo maior, de alguma forma, alguma coisa acontece. Você pode ter certeza disso, tá? Então aqui, ó, o coração é você, a gente tá falando muito, curando o seu coração. É você fazendo aquilo que você gosta, aquilo que você ama, independentemente daquilo que te digam, sabe? E aqui eu senti, deixando essas nuvens para trás, todas essas confusões alheias.
Todas essas confusões implantadas na sua cabeça, é você deixando isso para trás. Isso agora fica para trás. Por quê? Porque você retomou o seu poder. Aqui é você se centrando, você segura, se sentindo segura para seguir em frente. E aqui muitas vezes precisa sim das limpezas energéticas, continuar com as suas orações, continuar ali com as suas coisas, mas é você se colocando aí em segurança para realizar aquilo que você veio realizar aqui na Terra, tá? E que é a sua casa, que é, assim, eu vi até a sua casa astrológica determinada, não que a gente tenha que fazer isso a vida inteira, mas ali tem algo especial para você que você deixou para trás. Talvez você, inclusive, se você for olhar o seu mapa astral, você pode analisar ali que em determinada casa, a casa da prestação de serviço, a casa da carreira, talvez em algum aspecto ali você não tenha observado ou você tenha deixado de fazer algo porque alguém disse que aquilo não era para você. Dá uma olhada e veja se isso é pra você, tá bom? Signo de Virgem, eu vou ficar por aqui. Eu ia tirar até um oráculo, mas ficou muito grande essa leitura e eu acho que tudo que eu realmente tinha pra falar pra você, eu disse, tá bom? Signo de Libra, ó, Libra veio aqui muito... durante a leitura veio muito Libra, tá? Então, signo de Virgem, espero que você tenha gostado da leitura, espero ter te ajudado. Até mais!